Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, e a empresária Luísa Helena Trajano, proprietária do Magazine Luiza. O tema da nossa conversa será a mulher brasileira no mundo do trabalho. Antes da gente começar a nossa conversa, a nossa produção preparou um VTzinho sobre o tema da nossa conversa para exatamente inspirar. Então, por favor, roda a fita. Elas têm maior nível de escolaridade, mas quando chegam a cargos de chefia, recebem 1/3 a menos do que os homens. Mesmo assim, seguem em frente, garantindo seu espaço, divididas entre o trabalho, dentro e fora de casa, anônimas ou não, driblam preconceitos e lutam pela igualdade de direitos. No século XIX, o grito foi pela educação. A primeira escola para mulheres foi fundada em 1838, no Rio de Janeiro, pela escritora, educadora e feminista Nísia Floresta. O projeto educativo combinava o tradicional ensino de trabalhos manuais com sólidos conhecimentos de português, línguas estrangeiras e geografia. Uma inovação para a época. A escola funcionou durante 17 anos. Enquanto pelo velho e novo mundo vai ressoando o brado Emancipação da Mulher, nossa débil voz se levanta na capital do Império de Santa Cruz, clamando: educai as mulheres. O século XX foi o século das conquistas femininas. As mulheres se engajaram em movimentos de afirmação de direitos e conquistaram o acesso à educação, ao voto e à participação política. Também conseguiram ser valorizadas como intelectuais, artistas e pesquisadoras. Senadora Vanessa, a gente sabe que desde 1932, quando as mulheres brasileiras conquistaram o direito do voto, o contexto político, econômico e mesmo social para as mulheres vem melhorando no nosso país. Mas como é que a senhora vê o contexto hoje da mulher brasileira? Olha, sem dúvida nenhuma vem melhorando, porque pior não poderia ficar, não é? A mulher naquela época, além de não poder votar, de não poder ter participação nenhuma, nem direito à escolaridade tinha. Quando tinha era como forma de prepará-la para cuidar da família, para cuidar da casa, para cuidar dos filhos e para cuidar do marido. Hoje não, hoje nós produzimos quase a metade de tudo que se produz no Brasil. Hoje nós estamos presentes na política, nós temos pela primeira vez na República uma mulher no cargo maior da presidência da República, ministras, alguém como a Luísa que está aqui entre nós, que não é apenas um exemplo de mulher, mas um exemplo de empresária e que elegeu contribuir da forma dela, no ramo dela, em ajudar nessa inserção da mulher, porque nós precisamos muito disso. A mulher, apesar de todas as conquistas, ainda é muito discriminada na sociedade, muito. Doutora Luísa, e a senhora, como é que vê essa questão da inserção da mulher no mundo do trabalho? Olha, o que aconteceu é que realmente, quando eu falo de mulher no mundo do trabalho, eu gosto de separar bem 2 tipos de mulheres. Existem as mulheres que são as executivas, as políticas e as mulheres operárias. Então, porque quando você coloca as duas no mesmo nível, a gente não consegue avaliar o que é para uma, o que é para outra. Então, eu concordo com a senadora que realmente nós conseguimos, porque a gente não era nada, como ela falou. Então, hoje a mulher tem uma posição muito grande. Agora, minha luta muito grande é para olhar a mulher operária. Em São Paulo, por exemplo, uma mulher operária sai às 5 horas da manhã, viaja 2, 3 horas de condução, tomando 2, 3 condução, volta às 11 e ela ainda trabalha em casa. Quer dizer, então, essa distinção que a gente tem entre a mulher operária e a mulher executiva, a mulher política, que tem motorista, que tem uma faixa de salário melhor e que não sabe nem como ela está largando os filhos. Então, assim, a conquista da mulher é uma coisa muito importante, porque essa mulher que sai às 5 horas da manhã, em cidade grande, mais difícil ainda, porque ela leva mais tempo, muitas vezes 80% do orçamento doméstico depende do trabalho dela. Então, não é nenhuma questão de opção. É uma questão de... Aliás, essa é uma situação cada vez mais comum. Mais comum. Então, assim, é muito importante a gente entender a posição da mulher hoje, que cresceu muito. Mas eu tenho muita preocupação quando a gente mistura as duas mulheres no mesmo ambiente. Então, eu trabalhei fora, a senadora
toda a vida mexeu com política, mas ela tinha uma mão de obra, uma ajuda para poder criar a família. Agora, essa mulher operária, ela tem que trabalhar, hoje ela tem que ajudar, e ela, muitas vezes ela não tem como ela manter isso. Com a sua experiência de empresária, o que a senhora acha que poderia ser feito exatamente para... O que eu tenho trabalhado muito, e o Magazine Luiza faz isso, não estou aqui fazendo propaganda, mas eu acho que ajuda, há muitos anos, nós damos um cheque-mãe para todas as mulheres que têm filho. Lógico que não é nada maternalista, tem que ter os resultados. Não que é amarrado ao resultado, mas ela sabe que ela tem que produzir. Para todas as mulheres que tenham filho até 10 anos. Eu ainda brinco assim, agora nós estamos no Nordeste, não é um para cada filho, mas é um cheque que ajuda, no caso, o que a gente chama cheque-mãe, que ela ganha independente do salário, e desde a diretora de recursos humanos, que é uma executiva, até a faxineira da loja, ela tem a mesma quantia. Só muda o estado, muitas vezes no interior pode ser um pouquinho menos, capital tem que ser mais. E esse cheque ajuda as mães a pagar uma sogra, uma vizinha, a uma escola, ajuda ela a ter um pouco mais de tranquilidade. Você não imagina, e nós já fazemos isso há mais de 15 anos. Eu tenho feito um trabalho muito grande aos empresários, meus amigos, que olhem um pouco a mulher operária, que olhe com outros olhos essa mulher que sai de casa, que é arrumo de família, que chega em casa ainda tem que lavar roupa, ainda tem que fazer comida para outro dia, muitas vezes até para o marido levar para o trabalho. Então, assim, a ascensão da mulher é uma verdade. Agora, que a gente não pode misturar muito o sofrimento de uma com o da outra. O mundo do trabalho para a mulher não é fácil, ela tem que ser mais competente, a senadora sabe, no mundo político também. O direito de errar é muito menor, ela tem que ser muito competente, mas, além de tudo, existe o sacrifício da mulher que hoje é obrigada a sair de casa para ajudar a sustentar e não tem... o Brasil ainda, a gente está crescendo muito nisso, mas a gente não tem escolas integral em todos os bairros. Não tem creches. Não tem as escolas que seguem o tipo a creche. No plano legislativo, senador, o que é que a senhora acha que está faltando para exatamente dar respostas? Eu só queria destacar aqui o trabalho que a Luiza, como uma grande executiva do país, vem desenvolvendo em relação às mulheres, porque o que ela acabou de colocar aqui vai na contramão de tudo aquilo que acontece na sociedade. Por que a mulher, que hoje tem um nível de escolaridade superior ao dos homens, e a gente teve o direito a ingressar na escola, no ensino formal, tardiamente, muito depois que tiveram os homens, mas num curto espaço de tempo, a gente passou a ter um grau de escolaridade melhor. Hoje, você pode perguntar para qualquer mãe e para qualquer pai, qual é o filho que dá menos trabalho na escola? É o filho menino ou é a filha menina? É óbvio que é a filha menina, porque ela já traz em si aquela carga de repressão, de que ela tem que ser quietinha, de que ela tem que se empenhar muito se ela quiser ser alguém na vida. O homem não, o homem se impõe pelo gênero. Ele é o homem, ele é que manda, ele é que é o poderoso, não é? Então, se a mulher já tem isso, tem capacidade, é formada tecnicamente, por que ela ganha 30% a menos que nós vimos ali do que os homens em média? Esse não é um dado que a gente está inventando, essa é a média. Primeiro porque não ascende a cargos de direção, seja no poder público ou na iniciativa privada. E segundo, muitas vezes ela é discriminada pelo simples fato de ser mulher. E por que isso acontece? Eu acho que nós temos que dar as respostas. Porque o patrão, ele diz o seguinte, não sei quem vai faltar no trabalho quando o filho adoece é a mulher, a funcionária mulher, não é o funcionário homem. E acaba promovendo essa discriminação. A Luiza faz um movimento diferente disso, valorizando a mulher, você veja a despesa dela, e que é despesa entre aspas, né, Luiza? Mas o que ela gasta com a funcionária mulher acaba sendo até maior do que o funcionário homem. Senadora, que os homens pedem o cheque pai. O cheque pai. Aí eu brinco com eles, apesar que eu acho que hoje os homens, eu vejo meu filho, os meus sobrinhos, os funcionários do Magazine, os homens hoje, eles têm contribuído muito mais, de uma forma muito profunda para a educação. Do que as gerações anteriores. Não que meu marido, por exemplo, foi muito participativo, mas é diferente. Eles sabem da alimentação, eles sabem do pediatra. Eu ainda brinco, hoje vocês estão ajudando muito. Se brincar, a mulher ainda dá para vocês fazerem. E você não tem a dúvida que o seu cheque ajuda bastante nessa nova formação. Mas eles pedem o cheque pai, aí eu brinco com eles assim. O dia que a sociedade cobrar de vocês, como cobram de nós mulheres que trabalhamos fora, porque se o filho dá errado, é porque a mãe trabalhou
trabalhou fora. Aí eu falo para eles, olha, eu até sei que vocês estão ajudando tanto quanto. Vocês hoje são muito participativos. Mudou. Vocês hoje assumem um papel de pai, até mesmo de mãe. Mas vocês não são cobrados como a gente é cobrada, porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar fora, minha mãe é de uma família que já trabalhou, minha tia, então eu levo essa vantagem. Ela falou uma coisa que eu gosto de falar muito para todas as mães. Ela fala, minha filha não tem a culpa de você trabalhar, faça o que você gosta, porque tem uma coisa, se o filho for ruim, foi porque você trabalhou, se foi bom, foi porque Deus ajudou. Então, eu acho que é isso, ela reconhece e o fruto disso ela vem colhendo no dia a dia, você veja, é uma mulher que não é fácil, uma mulher dirigir todo um conglomerado e aplicando política de mulheres. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, porque, Armando, eu penso e tenho certeza que não sou apenas eu, mas a maior parte das parlamentares, que o problema da discriminação de gênero no nosso país, eu acho que em boa parte do mundo, não é um problema da insuficiência da legislação. Não estou querendo que a legislação está pronta e acabada, não. A gente acabou de aprovar uma lei que reconhece o trabalho da dona de casa, esse que é invisível. Esse é muito importante, porque ele iguala a dona de casa a uma microempreendedora individual. Então, a gente precisa avançar ainda muito mais. Mas a legislação brasileira proíbe as diferenças, que na prática acontece. Na prática acontece. Então, a senhora acha que é uma questão cultural? É uma questão cultural. Tem muito da legislação, mas muito cultural que a gente tem que, com as atitudes do dia a dia, mudando. Eu não tenho dúvida nenhuma que a Luísa, com essa forma como ela trata os seus funcionários e principalmente as suas colaboradoras, as mulheres, ela ajuda, contribui como nós contribuímos aqui cada vez que aprovamos uma lei. Porque é um exemplo que fica, eu moro numa cidade, Luísa, que tem um grande polo industrial. E lá, algumas dessas indústrias, né, de eletroeletrônico, muitos dos aparelhos que você vende lá nas suas lojas, eles já começam a adotar também políticas diferenciadas para as mulheres. Agora, é muito importante também a gente entender, diz que o mundo tem, a cada 150 anos, uma grande forma de mudança de paradigma, da forma de pensar. E eu nunca fui de brigar com o homem. Eu acho que a grande coisa é o respeito entre o masculino e o feminino. Seja na educação de casa, seja no... Eu ainda brinco. Tem hora que eu falo, olha, gente, isso aí eu não dou conta, isso é de vocês. Brinco com os homens. Tem hora que eu falo, pode deixar que isso eu sei mais do que vocês. Então, assim, essa junção. Mas o que eu acho muito importante é a gente entender a mudança de paradigma, que é ser uma política, ser um comunicador, ser um empresário. A forma que você tinha sucesso, que você mantinha o seu emprego, o seu cargo, mudou profundamente nos últimos 10 anos. Você não pode fazer o que você fazia antigamente. Hoje eu estava conversando com a senadora, ela falou, vou fim de semana para Manaus, para minha terra, que é Manaus. Mas e aí, senadora? Ela falou, vou para o interior, mas você mora no interior? Não, eu vou visitar o interior. Eu vou estar junto com o pessoal. É totalmente diferente da forma que era ser senadora, que não tinha que estar, ganhava a eleição, não tinha que estar com o povo. Não tinha, porque você só sabe o que o povo precisa quando você vai lá. A mesma coisa que a nossa, a gente só sabe o que precisa quando você está no chão da loja. Atrás de uma sala com ar-condicionado, eu costumo dizer, nesse aquário aqui tudo é fácil, mas quando você chega... Mas o que eu queria só completar é que essa forma mudou muito. E o mais interessante, que eu acho que a gente tem que tomar conhecimento, e eu falo isso muito para os meus amigos homens, que a maioria é presidente de empresa, o que é o perfil de um profissional para essa era é totalmente diferente do perfil de um profissional para aquela era. E o mais interessante, senadora, é que esse perfil agora, a nós mulheres fomos permitido desenvolver sensibilidade, capacidade de ensinar, capacidade de trabalhar em grupo, emocional. Interagir, inteligência emocional. Então, é muito importante entender que não que o homem não tenha, mas a nós foi permitido desenvolver características que hoje se exigem em qualquer profissão que vai fazer. Então, quanto mais eles têm mulheres no comando, e que aí é uma luta muito grande, que a senadora falou, o problema não é o salário. Você vai ver quantos presidentes de banco mulher tem no Brasil. Quantos presidentes de companhia. Eu brinco que eu e a tia, que é a Sônia da Dudaline, a gente vive se encontrando, porque tem poucas presidentes e agora está tendo mais. E eu tenho dito que a presidente ajudou muito, porque principalmente no Nordeste, onde não é muito, tipo, filho homem no comando, a mulher, à medida que tem uma mulher presidente, muda muito, ajuda a mudar o paradigma, né? Então, o que se exigia
de um perfil de qualquer um de nós que estamos, mudou. E se você analisar um perfil interativo, educativo, sensível, verdadeiro, a mulher foi, até pelo processo de aprender, gerar e educar, a ela foi permitido desenvolver. Então, hoje, eu brinco que chegou a nossa época, porque... A senhora acha que há uma tendência em se acabar o preconceito, por exemplo, a discriminação no trabalho, de funções inferiores no quadro hierárquico das empresas e salários mais baixos, e também a dupla jornada de casa? Quer dizer, há uma tendência no sentido de fazer com que realmente haja uma equidade entre o homem e a mulher, tanto no ambiente do trabalho como no ambiente doméstico? Isso, assim,